Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Uma boa noite. Primeiramente, eu queria desejar a todos vocês um bom ano novo, um ano com muitos concursos, tá? Tá bombando, né? Esse ano vai prometer, já está prometendo e cumprindo. E vocês aqui vão começar um ano. Dizem os deuses que quando você começa o ano estudando verbos, não tem para ninguém. Você já é uma pessoa vencedora, né? Porque você está aqui, Leão e outros que estarão aqui comigo. Parabéns só por estarem aqui num assunto que é tão temido, né? A gente vai tentar deixar claro de uma maneira pragmática, suave, objetiva para a prova de vocês, mas sem dúvida é um assunto que requer até mais de uma aula. Eu planejei essa aula, vamos ver até onde a gente vai, porque nós temos 2 aulas de verbos, tá? Então a gente está fazendo aqui o início, né? Então vamos com calma, até porque eu não está começando, eu não quero assustar vocês também, tá bom? Então vamos sem mais delongas a nossa aula 6, tá? Volto a dizer qualquer dúvidas que vocês tenham, pode me contactar, o pessoal aqui do Zero é super parceiro. Vocês mandam a dúvida, eu já respondo. E aqui também no chat, né? Fiquem à vontade, então, em responder. Então, vamos lá. Pessoal, o que é verbo, né? Eu coloquei aqui uma planilha, no primeiro slide, de um mapa do que você tem de estudar para verbo. E a gente vai começar com, se você lembrar das aulas pregressas, né? Quem está vindo no acompanhamento de estudo, verbo é uma classe gramatical. São 10 classes gramaticais que a gente tem na língua portuguesa. E os verbos é a base, é a alma, né, de uma língua. Não estou dizendo nem português, né? De uma língua. O que o verbo tem diferente? O verbo possui informações que nenhuma outra classe gramatical fornece. Basicamente, 2 importantes informações, que é a noção de modo e tempo. Tá? Além, óbvio, de plural, singular, número, pessoa, mas a noção de modo e tempo são bastante críticas, né? São bastante circunscritas à classe dos verbos. Tanto que eu acho que vocês se lembram da época da escola, que a professora pedia, de repente, numa aula, né? Joãozinho, Marizinha, né? Maria, alunos, né? Circulem os verbos do texto. Aí assim, mas o que é verbo? A professora falava assim, verbo é tudo aquilo que está conjugado. E lá não está errada. É uma ótima definição, bem simples, né? Porque se está conjugado é verbo. Agora, isso não é a história toda, tá? Isso é uma parte da história importante, mas não é a história toda. Então, primeiro, a noção semântica interpretativa. O que é um verbo? O verbo exprime, tá? Indica principalmente ações, mas não somente, tá? Então, não é só cair, levantar, beber, comer, mas também indica estado, como ódio, tá? Odiar, né? Amar, sentir. E fenômenos da natureza, né? Como chover, nevar, trovejar, etc. É uma tentativa filosófica de resumir o que o verbo fornece também, tá? Mas é isso. Mas de maneira mais técnica e mais produtiva pra gente, verbo é a base da oração. A oração se define enquanto oração como uma frase que se organiza em torno de um verbo. Então, a gente já está aqui com um pezinho na análise sintática, tá, gente? Quando a gente terminar a aula de verbos, essa e mais a próxima, a gente vai entrar exatamente nas vozes do verbo, que é a parte sintática do verbo. Hoje a gente vai ver a conjugação, sim, mas mais a classificação, como é que o verbo se organiza dentro de um texto, tá? Então, por onde a gente vai começar? A gente vai começar, tá? Exatamente falando do verbo não conjugado, do verbo no seu estado de dicionário, né? Então, quando um verbo não está conjugado, ele está lá puro no dicionário, ele está lá nas formas, por exemplo, do infinitivo, amar. Mas não há apenas essa forma. Por que ela é chamada de forma nominal também? Então, vamos antes de conjugar, aliás, a conjugação vem ao final dessa aula e toda a aula que vem, vamos falar de outros aspectos verbais que têm caído muito nos concursos, seja Sesgran Rio ou em qualquer outro concurso, que é a classificação, se um verbo ele é auxiliar, se ele é um verbo principal, o que é locução verbal, o que é um verbo irregular, um verbo defectivo e tudo isso, tá? Um verbo impessoal, assim a gente vai falar. Então, a gente vai começar com o básico, né? Quando você abre um dicionário, vai pensar num verbo, você pensa no verbo não conjugado inicialmente, terminando em ar, er, ir, que nós chamamos de infinitivo. Vamos olhar de perto, então, essas tais formas nominais do verbo? Mas aqui vocês estão vendo tudo que você tem que estudar, tá? Nessa aula de hoje, eu tenho a pretensão de, pelo menos, cumprir com as formas nominais, depois vir para a classificação, tá?
talvez eu consiga dar aqui já algumas pontuações, ou seja, eu coloquei aqui até no escopo, né, do título, né, interpretação de tempos e modos. Se der tempo, show de bola, a gente comenta. Se não, a gente continua na aula que vem de onde a gente parou, tá? Então sejam bem-vindos. Já vou explicar o que é infinitivo. Eu tô aqui partindo do pressuposto que vocês estão chegando de fé. É ano novo, né, gente? Mal sabem qual é o meu nome. Vocês sabem qual é o meu nome? Mercedes, tá? Feliz ano novo a todos. Sim, vamos falar tudo bem devagarzinho, tá? Por isso que, como eu disse, não tenho aqui pretensão de exaurir, né? Esse calendário que vocês estão vendo aqui. É o calendário nosso de 2 aulas, tá bom? Então vamos lá, começando do básico. Quando você abre um dicionário e vai procurar um verbo, como é que o verbo tá lá? O verbo tá lá assim, beberei ou está em beber? Você vai encontrar o beber, né? Não beberei. Lá no dicionário, você vai buscar no dicionário, na época que tinha, né? Você ia lá, o dicionário abria, mas mesmo na internet, você tá ali clicando, né? Você vai lá no seu celular, vai fazer uma busca, sei lá. Eu quero saber o que significa florescer. Você não vai falar o verbo conjugado, vai colocar esse final em ar, erir. É o que chamamos de infinitivo. O que é o infinitivo, então? Tá? Alunos ali que estão me perguntando. O infinitivo é a forma neutra do verbo, é aquela forma lá no estado puro do dicionário. Ele ainda não está conjugado. E aquelas formas terminadas em ar, ir. Então, eu coloquei 3 verbos que eu gosto muito, que é o amar, sorrir e beber. Beber pode ser leite, água de coco, cerveja, o que vocês acharem, né? Mas é importante para nossa hidratação, para nossa saúde, né? Sorrir é importante, amar também. Então, eu escolhi esses 3 verbozinhos aí que vai nos acompanhar. Depois a gente vai falando de outros verbos mais, né, complicados. Então, é como você tá lá no dicionário, amar, beber, sorrir. Só que aqui, gente, por que são chamados de formas nominais, prof? Não adianta aqui. Quando o verbo não está conjugado, alunos, eu nem sei se é verbo, viu? Pode até ser que não seja, quer ver? E se eu escrever assim, ó, já falamos disso em aulas passadas, hein? O amar é bom. O ato de sorrir, o sorrir. Se eu colocar um artigo antes, já não é mais verbo, entendeu? Então tá ali no limite, tá na linha tênue de nem ser propriamente um verbo, porque como eu disse já no começo dessa aula, para ter garantia que verbo é verbo, o ideal é que ele esteja conjugado, ele não está conjugado aqui. Essa forma do infinitivo é a forma padrão, então, é aquela forma neutra. E vocês estão vendo essa separação, ó, ame, que é a base. Você se lembra dessa aula? Nós já tivemos essa aula, hein, gente? Quem não teve, vai dar uma olhadinha lá. Quem não assistiu, né, no ao vivo, tá ali, né? Tá no material de vocês. Nós já tivemos uma aula de estrutura de palavras. Então, uma palavra ela possui partes, né? Então, tem o radical, que é aquela parte da palavra que nunca se altera. Então, quando você vai conjugar o verbo amar, essa parte, o ame, amarei, amei, amo, esse am que tá aqui, ó, ele vai permanecer, né? Chamamos de radical. O bebe, do beber, e o sorre, aqui, já errei aqui, ó, é o sorre, tá? Só o sorre. Depois eu ajeito esse slide pro pessoal daqui entregar bonitinho para vocês, tá? O sorre, até o R, tá? Então, ó, vou escrever aqui para não confundir vocês. Essa parte aqui é o radical. O que chamamos de vogal temática? Vocês sabiam que todos os verbos da língua portuguesa... Prof, quantos verbos nós temos na língua portuguesa? Aí, gente, eu não sei essa conta, mas eu já tive essa conta em mão. Quando eu fiz pós-doutorado, já faz um tempo, me calhou num documento essa informação. Estava em torno de 3.800 verbos na língua portuguesa. Eu não sei quanto tá, não. Mas vamos pensar em 3.800? Gente, de 3.800 verbos da língua portuguesa, todos eles terminam em ar, ou er, ou ir. Não existe verbo em or. E não existe verbo em or. A professora só está mentindo, é fake news, porque existe o por. É que o por é um verbo de segunda conjugação. É um verbo como se fosse o verbo beber, tá? Tanto que conforme você conjuga, o e vai aparecer. Põe, por exemplo. É o único verbo da língua portuguesa que termina em or. É o verbo por. Fake news, professora, porque tem dispor, compor, interpor, justapor. Esses verbos são derivados do por, então não contam. Então, verbo primitivo. Em or, só existe o por,
que recentemente, só no século XX, que este E foi embora. Se você pegar e vai ler o Machado de Assis no original, vai pegar um jornal do século XIX, você vai encontrar o verbo poer e não o verbo pôr. Vou poer o livro sobre a mesa. Tá? Olha só um momentozinho cultura aqui na aula de verbos. Então, isso é pegadinha. Se perguntarem, o verbo pôr pertence a qual conjugação? O que é conjugação? Chamamos de conjugação exatamente o grupo dos verbos em ar, em er, em ir. Chamamos de primeira conjugação os verbos em ar, que é a maioria dos verbos da língua portuguesa são em ar, tá? Grande maioria, para ser bem pleonástico aqui, grande maioria, tá? Depois os verbos em er e por fim os verbos em ir. É raro o verbo irregular em ar. Os verbos mais chatos de conjugar são er e ir, são os que dão mais trabalhinho pra gente, vocês vão ver isso na aula que vem. Os verbos em ar são mais intuitivos, a gente usa muito, sabe? Então, nós temos verbos terminados em ar, terminados em er e terminados em ir. E quem dá essa informação é o infinitivo. E isso está lá no dicionário, na forma neutra lá. Então, chamamos de vogal temática exatamente essa vogal que carimba, né? Que dá o QR Code de cada conjugação, né? E o R é comum a todos, né? Que é exatamente a desinência ou... Essa noção de desinência eu já dei em aula passada, tá? Certo? Mas desinência é tudo que vem depois da vogal temática. Em termos de conjugação, isso vai ficar bem claro a aula que vem. A aula que vem a gente vai conjugar verbo, tá? É a aula da conjugação, a aula que vem. Até a vogal temática eu tenho uma base, tá? Aliás, nós vamos ver que radical mais vogal temática chamaremos de tema. A partir daí vem a conjugação. Quando o verbo não está conjugado, você vai ter uma desinência, por exemplo, do infinitivo, tá? Então, voltando, o único verbo em or da língua portuguesa é o verbo pôr e seus derivados. Não existe nenhum verbo em or. Então, os verbos da língua portuguesa terminam em ar, on, er e ir. Mesmo que você crie um verbo do nada, vamos criar um verbo? Cabelo, encabelar não tem, né? Nossa, eu vou encabelar. Não existe esse verbo, acabei de criar. Então, qualquer verbo que você vai criar e vai terminar em er, ar ou ir, tá bom? Certo? Ok, o que é infinitivo? Tranquilo? Boa noite a todos! Boa noite, professora. Obrigada, Anderson. Nossa, gente, tá legal isso, tô adorando, tá? Certo? Tô adorando isso aqui, viu? Então, horrorizar, gostei. Vamos inventar o verbo horrorizar? Eu não sei se existe, hein? De repente existe. Eu horrorizo, tu horrorizas, ele horroriza. Então, horrorizar, eu horrorizei, né? Bom, seja criando ou já existindo, qualquer verbo que você vai criar vai terminar em ar, ou er, ou ir. Tá claro? Então, tudo bem o que é infinitivo? Bacana. Esse é o infinitivo, tá? Aí, voltando um pouco ao que o Cadu colocou, verbo substantivado, é o que eu coloquei aqui em cima, ó, o sorrir ou amar, estão vendo aqui, ó, tá? Quando a gente substantiva uma palavra, um dos métodos mais óbvios de substantivação é colocando o artigo antes, a gente já falou isso em aulas anteriores, né? E exatamente a gente pega o infinitivo, que não está conjugado, né? Então, fica justinho para isso, não é isso? Bom, então, formas nominais é exatamente isso. É uma forma que está numa linha tênue, se é verbo ou não. Pode ser usado até não como verbo. Mas só há o infinitivo como formas nominais? É infinitivo, gerúndio e particípio. Vamos avançar? E o gerúndio, hein? O gerúndio, ele é meio... Ele sofre bullying, sabe, pessoal? Eu sou professora de redação e, gente, é uma cruzada... Tá, essa semana, trabalhando com o pessoal que vai fazer a Advocacia Geral da União, um concurso que vai ter aí grande, para a Câmara dos Deputados, eu estava corrigindo redações eu acabei gerando uma aula sobre gerúndio, entendeu? E falando, não vamos demonizar, mas temos que saber usar. Então, o gerúndio realmente das três formas nominais, a mais perigosa de você usar errado, entendeu? E é uma forma muito usada na coloquialidade, na linguagem oral, na escrita ruim, então a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Mas como é que ela é em termos técnicos, né? Igualzinho ao infinitivo, tá vendo que bonitinho que eu fiz assim? Você tem um padrão, né? Só tem que corrigir aqui, o sorre, né? Então, o radical é ame, pebe, sorre. A vogal temática e idem, vocês estão vendo? Tudo igual. Só que a desinência mudou, né, pessoal? Não é mais R, é NDO. Então, eu tenho amando, bebendo e sorrindo, tá? Qualquer verbo que você venha criar, alguém falou no horrorizando, vamos colocar horrorizando? Horrorizando, né? Certo? Então, explicar o que é verbo radical e desinência, já vamos reforçar isso, tá? Já eu coloco, tá bom?
Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Boa noite. Não é melhor começar pelo básico? É o que estamos tentando fazer. Estamos começando pelo básico, né? É que o básico não é tão simples assim. Como eu disse, adiantei. Essa é uma matéria difícil, tá? Eu comecei exatamente falando sobre o que é, né, verbo, né, em termos conceituais, e aí a gente foi agora para o verbo na forma não conjugada. O que é infinitivo, tudo bem, pessoal? O que é gerúndio, estamos falando disso. Para reforçar, radical é a parte do verbo que não se altera, tá? Ou que menos se altera. Conforme você vai conjugando um verbo, tá? Certo? A parte que se mantém mais fixo é o que chamamos de radical, tá? A imagem travou, eu acho. Aí eu tô me vendo travada. Então, vocês provavelmente também estão me vendo travados. É exatamente isso que estamos chamando a atenção aqui, tá? Só um instante, pessoal, que os universitários, os técnicos vão nos auxiliar nesse aspecto, tá bom? Eu vou dar uma pausazinha para poder aguardar isso, porque eu acho que vai até travar a mudança do slide, tá? Tá tudo travado. E eles estão também dizendo que tá tudo travado. Uhum. Acho que voltou. Verifiquem, pessoal, se está voltando para vocês. Eu dei uma congelada. Veja se voltou. Sim, voltou. Então, que maravilha. Pessoal, só acompanhando então o chat ali, né? Eu disse que, bom, primeiro, sim, vamos explicar melhor o que é radical, o que é desinência, tá? Mas lembrando que nós estamos fazendo um curso, né? Eu já dei a noção de desinência numa outra aula. Então, eu recomendo até, e de radical também. E na aula que eu dei, tá? Vocês busquem essa aula, né? Deve estar ali no espaço de vocês. Eu tinha avisado que, assim, como a matéria de verbos ela é muito extensa, tá? Eu até adiantei esse assunto para poder avançar aqui, entendeu? Então, eu vou explicar, mas se ainda ficar alguma dúvida, recomendo voltar nessa aula. Sobre a palavra horror, óbvio que ela termina em or, mas não é verbo. Né? Dor, calor, né? Tô dizendo, não existe verbo terminado em or que não seja por e seus derivados. Se a gente for criar um verbo a partir de horror, vai ser horrorizar, que eu nem sei se existe ou não, né? Certo? Então, só para retomar aqui, que eu estava comentando sobre isso antes do travamento, né? Certo? Bom, então deixa eu só falar um pouco mais sobre radical. Travou quando eu estava falando do radical. Quando você vai conjugar um verbo, tá? Seja ele regular ou irregular, o radical é aquela parte da palavra que menos se altera, tá? É uma base mesmo. E isso a gente já viu, como eu disse, quando você cria uma palavra como pedreiro, pedraria, pedregulho, vem de pedra, que é o radical. Então, a noção de radical é essa. A vogal temática, tá? Como eu já falei, ela vai dar a conjugação, vai criar um subgrupo de verbos. E para que serve isso? Se você sabe conjugar um verbo em ar, como amar, você sabe conjugar qualquer verbo em ar, porque todos vão conjugar igual. Então, é bastante econômico. Você vai aprender um verbo em ar e, a partir daí, você vai replicar esse estudo do verbo amar, por exemplo, ao verbo cantarolar, ao verbo sacanear, ao verbo gostar. Qualquer verbo em ar vai ter o mesmo padrão de comportamento. Então, é bastante didático essa divisão em primeira conjugação, segunda e terceira. E eu disse que a segunda conjugação em er e ir são as mais chatas mesmo. São os verbos que mais nos causam dúvida de conjugação, não tanto em ar. Bom, ok, então, o que é radical? Desinência é a parte do verbo variável. Conforme você vai conjugando, tá? É a que vai mudando. Vocês estão vendo? O que mudou do amar para o amando? Só a desinência. Tirou o R e colocou o NDO, percebeu? Então, a palavra vai sendo trocada naquela parte da desinência. Isso é que é desinência. Desinência é a conjugação do verbo, é aquela partezinha do verbo
Perdão, que traz a conjugação do verbo, entendeu? E quando o verbo ainda não está conjugado, a desinência tem de infinitivo, gerúndio e particípio, que é o R, desinência R de infinitivo, desinência NDO de gerúndio, e daqui a pouquinho eu vou colocar já o particípio, ok, pessoal? Então é isso, tá? O verbo pôr tá aqui do lado, ele equivaleria a um verbo como beber. Ele é chamado de verbo de segunda conjugação. A vogal temática está subentendida. Ela desaparece no século XX, mas é como se ela estivesse lá. Porque conforme você vai conjugando o verbo pôr, o E vai aparecer, tá bom? Certinho, pessoal? Muito bem. Agora, vamos seguir adiante, colocando, então, a outra forma nominal, que é o particípio, tá? O particípio dos 3 casos, presta atenção, é o mais cobrado em concurso. Sim, muito mais cobrado que o infinitivo e que o gerúndio. O particípio aqui, nós vamos ter inclusive particípios, 2 tipos de particípio, tá? Também, tem aí essa subdivisão. Tem uma questão da Cesar Hill para a gente fazer da Transpetra, eu acho, muito importante sobre particípio. Então, presta atenção nisso aqui, tá? Note que o radical não se alterou. Ó, ame, bebe e sorre, estão vendo? Note que a vogal temática do beber já foi embora, tá? Qual que é a vogal temática do verbo beber? É o E, ó. Então, aqui sobrou um espaço, então eu tenho, ó, vogal temática. Quando o E não está presente, conforme eu conjugo, tá? Eu bebo, por exemplo, tá? A vogal temática não alterou para O. A vogal temática, ela pode estar ausente às vezes, como o verbo pôr, tá? Como no verbo pôr. Ih, acho que travou de novo, meu povo querido, amado. Sim, o radical sempre será o início do verbo, tá? É sempre nessa ordem. Obrigada por ter lembrado disso. É sempre nessa ordem. Tá? Primeiro o radical, depois vogal temática e depois o resto, sendo este resto as desinências, tá? E agora travou. É isso, pessoal, travou, tá? Vamos aguardar aí de novo a retomada técnica da situação. Enquanto isso, eu vou escrever aqui, ó. Radical, depois a vogal temática e depois o resto. Todo o resto chamamos de desinências. Tá travado, tá? Tá travado. Vamos aguardar, ok? Voltou agora, pessoal. Alguma coisinha aqui que tá com mau contato, já restabelecido, tá bom? Muito bem, pessoal. A pergunta do colega, pertinente, tá? Sempre nessa ordem, tá, pessoal? O radical sempre vem antes. Aí, o espaço destinado à vogal temática e, em seguida, o resto, que chamamos de desinências. Combinado, então? Tranquilo? Muito bem. Eu acabei de falar que o particípio é muito importante. Vamos dar uma olhada no amado, bebido, bebido. Puxa vida, mas, professora, não é o verbo em er? Por que não seria bebedo? Seria, né? Se a gente for pensar na lógica, seria que ser beber. Eu tenho bebedo. Mas você sabe que é bebido, não bebedo, né? Então, tá vendo que tem o I bem pequenininho aqui, né? Então, é uma questão fonética, tá? O bebedo até já existiu na nossa língua lá nos idos séculos anteriores. Houve uma aproximação aí. Os verbos em er e ir são muito parecidos entre si. Isso acontece, é comum acontecer, tá? Você não pode dizer que a vogal temática do verbo beber virou i, não pode. Por isso que eu deixei em branco, tá? A vogal temática é sempre dada pelo infinitivo, tá? O infinitivo é que vai dar, aqui ó, o infinitivo é que vai dar a vogal temática. Se eventualmente essa vogal temática, ela é absorvida, não aparece, tá? Aí acontece. Então, toda vez que eu tiver em dúvida em relação à vogal temática de um verbo, eu penso, puxa vida, como é que ele tá lá no dicionário? Ele tá em ar ou er ou ir lá no dicionário? Ele tá em ar. Então, o verbo de primeira. Lá no dicionário ele tá em er. Então, o verbo de segunda. Então, o verbo é beber, tá? Então, mesmo que eu tenha bebido, bebo, beba, né? A vogal temática sempre será o e, combinado? Muito bem. Eu disse e repito, o particípio vai ser o mais importante dos 3 casos aqui, tanto que a gente vai voltar a falar do particípio daqui a pouco com detalhes. Mas antes de seguir, do ponto de vista interpretativo, quando eu digo amar,
Não sei se eu vou amar, se eu amei, se eu tô amando. É uma situação potencial. É o estado puro do dicionário. Mas quando eu falo amando, bebendo, sorrindo, dá uma ideia de ação em movimento. Olha a interpretação de texto. Pega uma banca como Sesgran Rio ou qualquer outra, pode cobrar não gramática, mas a interpretação. Pode ser estou amando, estava amando, ou até estarei amando, que é meio, né, uma coisa meio parece telemarketing, vamos estar enviando. Mas veja, a noção de algo em progresso, uma ação em processo, está aliado ao gerúndio. O gerúndio indica uma situação em progresso. E o particípio indica uma ação terminada. Quando eu digo assim, concursado, é porque já foi, você já passou, já, maravilha, parabéns. Concursando, você está no processo. E concursar, você nem começou. Você tá, eu vou pensar em estudar e tal. Então, tem essa questão interpretativa. Hoje os concursos gostam, às vezes, de interpretação do verbo e não, por isso que hoje a gente está puxando um pouco esse lado também. Então, você precisa entender que, ao usar o arerir, o verbo está no estado neutro. Mas se você usa o gerúndio, você já cria esse verbo em movimento. E o particípio, que antigamente até era chamado de particípio passado, hoje é só particípio, indica uma ação terminada. Pode ser para o futuro. Quando você chegar em casa, eu já terei dormido. Eu tinha dormido, eu tenho dormido. Bom, aí nós vamos ver. Mas a ideia do particípio é uma ação já finalizadinha. Pensa em concursado, né? Certo? E pense em concursando, tá bom? Então fica essa questão interpretativa. Muito bem, pessoal, vamos seguir adiante, tá? Então, chamamos de formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio. Sendo o infinitivo, ele é o mais importante dos três em um aspecto. Ele é que vai nos dar o rótulo, se o verbo é de primeira, segunda ou terceira conjugação, e é ele que vai nos dar a vogal temática do verbo, tá bom? Mas o particípio, ele é muito importante para construções muito eruditas no português, muito valoradas, né? E o contrário com gerúndio, é um particípio, é uma forma nominal mais coloquial e tal, e bastante preocupante quando você vai fazer uma redação, um concurso com redação, o excesso, às vezes, de gerúndio nas redações prima por falta de coesão, falta de vocabulário, tá? Então é isso aí. Vamos lá, seguindo, tá? Quando estes verbos não conjugados, seja no infinitivo, gerúndio ou particípio, quando é que eles são de fato verbos, tá? Quando eles pedem o auxílio de um outro verbo para ficar do lado deles. Deixa eu só voltar de novo aqui no slide. O amar, o amando e o amado, sozinho não tem noção de tempo, nem de modo. Nem sei se eu posso chamar de verbo propriamente dito, são formas nominais. Mas um jeito de transformar a palavra amar em verbo é colocá-la do lado de outro verbo. Como, por exemplo, aqui, ó. Ir. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu tenho o ir. Eu tenho aqui o lendo. E tenho o comprado. Vocês conseguiram perceber que são formas nominais aqui? Ir é o infinitivo, lendo é um gerúndio e comprado é um particípio, correto? Então, essas três formas são chamadas de formas nominais, formas não conjugadas dos respectivos verbos. Agora, olha para a esquerda. Veja, eu tenho, estava e teria. Tá? Então, o que acontece aí é exatamente isso. Ou seja, nós temos, tá, junto à esquerda, de novo aquilo que o colega falou, tem uma ordem, não é aleatório. Se você colocar à esquerda do verbo não conjugado, seja no infinitivo, gerúndio ou particípio, um verbo auxiliar, tá? O conjunto formado por ambos será chamado de locução verbal. E esta locução verbal equivalerá a um verbo. Travou. Já sei que travou, tá, pessoal? Tá travado. E eu não me movimentei aqui. Tô quietinha aqui, esperando, aguardando voltar, tá? Corri também. Corri é particípio ou não? Enquanto isso, eu vou tirar a dúvida. É corrido. Eu tenho corrido muito. Para particípio, tá? O aluno perguntou aqui, tá? Eu tenho que ter DO, corrido, tá?
Eu tenho ido, eu tenho lido, eu tenho amado, tenho bebido, eu tenho sabido muitas coisas, entendeu? Corri não é. Corri é verbo conjugado, tá? Não é nenhuma forma nominal. Para ser forma nominal tem que estar em arerir ou em NDO, o gerúndio, ou em DO, que é o particípio. Eu tô aqui aguardando, tá? Certo, pessoal? Em relação aqui ao travar da câmera, né? Mas eu acho que vocês estão me escutando, né? Na verdade. Espero que sim. Só digam se vocês estão escutando, pelo menos. Que aí a dúvida do particípio do corri eu já tirei. Só me deem essa luz. Sim, que bom. Tá? Eles estão ali, acho que agora vai voltar. Isso, cheguei. Tô aqui de novo, tá? O importante, então, travando ou não travando, a gente não perdeu o fio da meada, né? Do que estávamos falando, não é isso, pessoal? Então, veja, vocês precisam seguir à risca, tá? A fórmula que eu disse. Então, o corri não é particípio porque não tem o DO. Então, corri do, né? Certo? Então, agora, a locução verbal é uma fórmula, gente. Aqui a gente está lidando com fórmulas, tá? Verbo tem muita fórmula. É algo que você vai ter que sentar, fazer seus quadros resumo, post-it, pausar minha aula, escrever, porque é muita informação, eu sei, tá? Mas vamos lá. A noção de locução verbal é muito, muito importante. Daqui vai sair uma matéria fundamental, que é a voz passiva. Entendeu? Lá na frente. Bom, o que é uma locução verbal? Você pega um verbo não conjugado à direita, seja no infinitivo, gerúndio ou particípio. À esquerda, tá? À esquerda, um verbo auxiliar. Chamamos de verbo auxiliar. Pega um outro verbo. Depois a gente vai ver que há alguns verbos que se prestam a isso mais frequentemente. Tá? Esse verbo da esquerda, ele tá conjugado. Então, vocês estão vendo a formulinha, ó. Verbo auxiliar mais verbo principal. O da direita é chamado de verbo principal e o da esquerda é chamado de verbo auxiliar. Professora, e essa preposição aqui no meio? Pode ter? Pode ter. Tenho de ir, acabei de fazer, tá? Comecei a fazer. Vamos pegar o verbo amar, né? Vou amar, tenho de amar, acabei de amar, comecei a amar. Estão percebendo, pessoal? Né? Então, quando você encontra essa frase, tenho de ir hoje a Curitiba, e se houver uma pergunta, quantos verbos há nessa oração? Se é apenas uma oração, eu tenho apenas um verbo. Ah, mas eu estou lendo 2 verbos. É que o verbo não conjugado, ele não se considera muito verbo. Então, você tem que entender que esse conjunto formado pelo tenho de ir equivale a um verbo só. A mesma coisa com estava lendo o artigo quando você chegou. Então, veja, eu tenho 2 orações. A primeira oração é estava lendo o artigo. A segunda oração é chegou, quando você chegou. Tá? Então, o estava e o lendo, tá? Claro, individualmente são 2 verbos, mas eles equivalem a um verbo só. É como célula-tronco, sabe? Segunda-feira. A palavra segunda-feira, ela é formada por 2 substantivos, né? Por um numeral, segunda e um substantivo, né? Segunda mais feira. Mas não é uma palavra só? A segunda-feira. É parecido, entendeu? Então eu tenho segunda-feira, que consideramos um substantivo só, e estava lendo, que consideramos um verbo só. Claro que se a gente olhar na lupa, se for uma pergunta individual, o verbo estava, o verbo lendo, claro, entendeu? Mas equivale a um verbo só. Tá claro, pessoal? Certo? Então, é isso. Dessas locuções, as mais prestigiadas, que trazem, inclusive, tempos verbais eruditos e construções muito sofisticadas, como a voz passiva, são as formadas pelo particípio. Entende? Eu havia comprado, haverei de comprar, tinha comprado, tenho comprado. Então, foi comprado, será comprado, está comprado. As locuções com particípio vão ganhar uma
né, uma luz aqui, porque os concursos focam demais aqui, tá? As demais existe uma profusão de possibilidades, você montar essas locuções, mas a gente tem que focar concurso público, o que eles querem? Eles querem as eruditas, entendeu? Então vamos nos concentrar daqui a pouco nela. Falando sobre essas locuções, tá? Observe ali em cima o que está aparecendo para vocês. As locuções verbais formadas pelo verbo auxiliar ter e haver e o verbo principal no particípio formam os tempos compostos da língua portuguesa, na conjugação que veremos na próxima aula. Então, veja que a gente está afunilando. O primeiro slide eu mostrei infinitivo, gerúndio e particípio. Já te adiantei que o particípio tem um lugar especial na língua portuguesa em termos de norma culta. Vocês estão agora focando o particípio fazendo parte de locuções de norma culta. Tá? Muito bem. Então, essa fórmula aqui, teria comprado, tenho comprado, havia comprado, são os tempos compostos da língua portuguesa. E também o inglês é igual, hein? O inglês é idêntico, gente, tá? O francês também, tá? Então, assim, isso não é um problema da língua portuguesa. Se você vai estudar inglês a fundo, tá? Ou qualquer outra língua a fundo, vai ser assim também, entendeu? Os tempos compostos do português, do inglês, lá o past perfect, present perfect. Então, não adianta vir com esse lero-lero, que eu acho bem lero-lero, entendeu? E o português é tão difícil. Com todo respeito, toda língua estudada a fundo, ela tem suas dificuldades. Claro que o inglês é mais fácil em alguns aspectos do que o português, e o português é mais fácil em outros aspectos, né? Então, esse tipo de pensamento só te trava a não estudar, entendeu? Só dá aquele conforto imediato e aí o teu concorrente está estudando, tá bom? Então, né, bora continuar aqui. Bom, quais são as locuções verbais mais comuns do particípio? Aqui, ó, vamos completar? Essas duas que estão à sua direita. O particípio com o verbo ter e haver, tá? E o particípio com o verbo ser, que é a fórmula da voz passiva. Vamos ler aqui embaixo. As locuções verbais formadas pelo verbo auxiliar ser e estar. Então, o livro está comprado, o livro foi comprado, eu havia comprado o livro e eu tinha comprado o livro. São as best-sellers dos concursos públicos, tá, pessoal? É aqui o teu foco. Certo? Na oralidade, a gente fala umas coisas assim, vamos estar enviando, eu tinha acabado de comprar, sabe essas coisas assim? A gente usa muita locução desnecessária. Aliás, tem uma bem ruim. Gente, coisa horrorosa, gente. A pessoa fala, vou ir. Como assim vou ir? Tá? Fala irei. Pô, vou ir é um pleonasmo. Entendeu? Umas coisas assim. Então, há algumas locuções bem... né? E que acabam, às vezes, a pessoa levando para uma redação, entendeu? As boas locuções são essas que você perguntou e que eu estou te respondendo, que é o particípio com o verbo ter e haver ou o particípio com o verbo ser e estar, tá bom? Que nós vamos estudar nas aulas subsequentes, combinado, pessoal? É isso aí. Podem perguntar mesmo que eu tenha dito, tá? Às vezes tem um delay entre nós, né? É importante, ou às vezes eu falo e não ficou muito claro. Aqui a situação é assim, né? Pode perguntar à vontade, tá bom? Ok, pessoal, tudo bem o que é uma locução e das locuções as mais importantes? Vamos seguir. Seguinte, vamos voltar para aquele quadro onde nós estamos. Vamos bem. Nós já cumprimos, olha que interessante, este assunto aqui. Lembrando que eu vou falar e voltar de particípio, tá? O particípio vai aparecer daqui a pouquinho, tá bom? Aliás, vou te dar já um spoiler. O correto é tinha chego ou tinha chegado? Tinha trago ou tinha trazido? Ai, meu Deus, esses erros são tão feios. Guarda, que você, depois dessa aula, não será mais o mesmo e não vai errar mais, tá bom? Muito bem. Dando spoiler já, nós estamos indo exatamente para a parte de classificação dos verbos. Tá? Já comecei a classificar, eu já estou dizendo o que é verbo auxiliar, o que é verbo principal, não é isso? Então tem um pouco disso também. Agora, olha as possibilidades que nós temos aqui, ó. O que é verbo auxiliar, o que é verbo principal? Gente do céu, não se assustem. O que é uma forma risotônica e arrisotônica? Das classificações aqui menos cai, mas vou comentar. O que é um verbo regular, irregular e até anômalo? O que é um verbo defectivo e abundante tem a ver com particípio. Aqui a gente vai falar de novo do particípio, tá? O que é um verbo defectivo,
que equivale a um verbo defeituoso, que é um verbo abundante. E por fim, o que é um verbo pronominal, tá? Então, eu quero cumprir com essa aula isso. O que vier de lucro aí depois disso a gente vai, né, falar. Se não, deixa para a próxima aula, tá bom? Certo? Então, vamos lá? Vamos continuar? Se eu falo vou ir, então seria uma forma errada de se falar. Sabe, é um pleonasmo. É como subir para cima, descer para baixo, viúva do falecido. Prefeitura municipal, já percebeu? Prefeitura municipal. Caiu essa questão, professora, num concurso com redação social. Qual é o erro em prefeitura municipal? É um pleonasmo, entendeu? Então, assim, um pleonasmo é uma redundância desnecessária. Por que a gente fala vou ir? É eu irei. Tá? Ainda tem o vou vir. O vou vir você nem sai do lugar, você vai e volta. Vou vir. Então, a gente tem a mania de falar assim, vou comprar, vou gastar, vou estudar, vou... No lugar de estudarei. Qual é a diferença de vou estudar para estudarei? Eu te digo a diferença. Estudarei é muito mais elegante. E vou estudar é muito mais... Aí, numa redação, você está escrevendo lá uma redação discursiva para a prova de engenheiro da Petrobras, entendeu? Mesmo que seja uma técnica. Aí a pessoa escreve, vai conseguir, vai fazer isso, vai... Aí tem um monte de vai no texto, entendeu? E o verbo não conjugado. Então, o que é melhor eu dizer estudarei amanhã ou vou estudar amanhã? Estudarei, que você está conjugando o verbo, tá? E sem querer, na oralidade, a gente usa direto essas locuções mais informais, entendeu? Então, é isso que eu quero dizer. Muito bem? Então, assim, eu tô, né, demonizando o vou ir, mas no nosso cotidiano, na oralidade, uma certa informalidade, cabe, né? Eu lá no estádio de futebol torcendo pro meu Santos, entendeu? Até cometo algumas informalidades bem legais, né? Que ninguém me filme. Mas a gente tem que saber lidar com as várias formas de língua portuguesa. Então, a gente está pensando aqui em um concurso público, em uma escrita, né? Caso vocês tenham a etapa discursiva e estejam preocupados com isso também. Muito bem. Vamos lá, então, começando com a classificação dos verbos. Começando com o que é um verbo regular de um verbo irregular. Lembram quando a gente começou, eu expliquei o que era um radical? O que é o radical? Radical é a parte da palavra que menos se altera ou até que não se altera. E eu dei o verbo amar como exemplo. Então, o verbo amar, conforme ele vai sendo conjugado, a parte eu amarei, tu amarás, eu amo, amando, amado. O A e o M nunca vão embora. É estável, é um radical estável. Então, vou ler com vocês o que está escrito aqui. O verbo regular é o verbo que mantém o radical inalterado, tá? Inalterado durante a conjugação, tá? Sem alteração nenhuma. Então, ele é mais fácil de conjugar, porque você só troca a desinência final. Copia e cola, entendeu? Na hora, eu amo, tu amas, ele ama, o ame vai. Então, veja, aqui do lado, tá? Eu coloquei para vocês 2 verbos que têm um radical profundamente alterado, que é o verbo ser e o verbo ir. Tá? Não são regulares. Dá uma olhada. O radical eu sou, tu és, ele é. Serei, fomos, fui. Aqui eu coloquei formas de conjugação aleatórias do verbo ser. Eu sou, tu és. Aqui tem um asterisco para dizer que não tem nenhum radical. Não tem nenhum radical, entendeu? Eu sou, tu és. Eu serei. Eu serei. E nós fomos é o mesmo verbo. Gente, presta atenção. Fomos e serei é o mesmo verbo. E não tem nada igual. Ou seja, o radical explodiu. Tá? O verbo lá no dicionário é esse aqui, ó. Mas e o fomos? E o fui? E o é? Tu és? Né? Então, chamamos de verbos anômalos estes 2 verbos, dos quase 4.000 verbos da língua portuguesa, só 2 verbos são desse tipo altamente anômalos, muito confusos, que eu recomendo mesmo que vocês, né, na internet, cliquem ali, verbo ser conjugação, porque é muito aleatório, entendeu? É um rolê aleatório mesmo, a conjugação do verbo ser. Então é importante que você tenha, né, a intimidade com ele, já que é o principal verbo da língua portuguesa e mais cobrado em concursos, né? Então, o verbo ser e o verbo ir tem este problema. O radical é volátil, então ele vai se alterar demais. Mas há um meio termo, que são os verbos irregulares. Vamos pegar um verbo bem pouquinho irregular?
é o verbo saber. Eu saberei, tu saberás, ele saberá, nós saberemos. Mas, de repente, vira eu soube. Nossa, espero que eu saiba. Então, há algumas alterações, mas o S tá lá, o B tá lá, entendeu? Você mantém uma base dentro do radical, apesar de algumas mudanças de uma letra ou outra. Então, ele tá no meio termo, tá? É a maioria, a maioria é regular, né? A maioria dos verbos da língua portuguesa são regulares, graças a Deus. Né? São os verbos em ar e ir regulares. Há um grupo de verbos regulares, e este grupo, na aula que vem, nós vamos ver os concursos públicos. Olha como eles são bem legais. Concurso público sendo mãe pra gente. Eles não pedem qualquer verbo assim da língua portuguesa. Eles pedem os principais irregulares, que nós vamos ver que são 6. Quem quiser anotar, anota, mas vai estar no slide da aula que vem. Que é o ser e o ir, né? Que é até anômalo. O ter e haver, o por, o ver, o vir, tá? São os verbos que são mais importantes pra gente e são irregulares. Pouquinha coisa, mas são irregulares. Então, não é, né, qualquer outro verbo. Então, alguns verbos regulares merecem toda a nossa atenção exatamente porque eles fazem parte de um português erudito. O verbo haver, o verbo é um verbo importante, o verbo ter, que montam locuções, como a gente comentou agora há pouco, tá? Então, veja, observe agora o verbo ir. Eu ia a Floripa. Eu iria a Floripa. Eu vou a Floripa. Então, gente, iria e eu vou é o mesmo verbo ir. Ó, que louco isso, né? Então, é bastante irregular, então chamamos de anômalo, tá bom? E daqui a pouquinho, no próximo slide, vai aparecer mais organizadinho isso aqui, em que eu vou colocar os regulares e anômalos. Os anômalos não, só tem esses dois. Mas vou colocar uma lista de regulares com irregulares para vocês compararem já no próximo slide. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui no meio do caminho. Não, tranquilo. Então, vamos seguir falando sobre isso? Vamos pegar 3 verbos. Quais verbos? Né? Não, aqui não tem o amar, tem o falar. O falar, o beber e o beber de novo. Apareceu o beber 2 vezes, tá, pessoal? Não tem problema. Acho que é o meu subconsciente, tá? O que é um verbo regular? O verbo regular é exatamente o verbo que possui um radical intacto. Conforme você conjuga, o radical vai permanecer o mesmo sempre. Bebe, fal, ou ame, sorre, são os radicais, né, que não vão alterar conforme você vai conjugando. Agora, compare com os irregulares. O verbo trazer, saber, dizer e estar. O estar é o único verbo irregular em ar, hein? Os verbos em ar são bem regulares. Só tem o verbo estar, que é um verbo irregular. O que é um verbo irregular? Observe. O trazer... Verbo trazer, qual é o radical do verbo trazer? Vai até o Z, tá vendo ali? Trazer, o E é a vogal temática e o R a desinência de infinitivo. Aqui é o verbo no estado puro do dicionário. É o verbo lá no dicionário, ou seja, é o verbo no infinitivo, né? Conforme você vai conjugando, o radical pode se alterar. Ou não, veja, nós trazemos o material para a aula. Em nós trazemos, radical é idêntico ao radical do infinitivo, então ainda está regular. Agora, eu trago o material para a sala, o radical agora tem um G ali, trag. Em vez de traz, vai ser trag, o radical. Então, irregular. E ele trouxe, tá? Ele trouxe. Então, mais irregularidade ainda aqui. É uma questão de ortografia. Muita gente erra na ortografia isso aqui, né? Até como se escreve trouxe e tal. Então, veja. Este é um verbo irregular. Veja que mantém o T e o R, né? O T e o R permanecem. Então, não é como o anômalo ir e ser que mudou tudo, né? Vamos ver o verbo saber que eu comentei. Tá aqui, ó. O verbo saber lá no dicionário, na forma do infinitivo. O radical é sabe. A vogal temática é e R é a desinência de infinitivo, ok? Isso está lá no dicionário. Conforme você vai conjugando, pode ser que este mesmo radical, sabe, se mantenha, ó. Nós sabemos. Espero que eu saiba. Apareceu um I no meio ali. Eu soube. E eu sei. Só ficou o S, né? Entende? Então, veja, por que eu sei, né, que o E ali não faz parte do radical, professora? Na nossa próxima aula, pessoal, vocês vão estudar as desinências, ou seja, a conjugação. Aí você vai saber que EI
é a conjugação do pretérito perfeito, né? Que há, aquele há do saiba, é a conjugação do presente do subjuntivo. Então, né, o radical vai até ali e o resto é a conjugação, tá? Então, a gente tem dois grandes campos, né? O radical sempre à esquerda, lembra que o colega perguntou a ordem? É sempre a mesma ordem, tá? Radical, vogal temática e desinência, sempre na mesma ordem. Então, em trazemos, nós temos o radical, a vogal temática e o mos, que é a desinência, tá? Por exemplo, né? Eu tô juntando tudo aí, de vogal temática, VT de vogal temática, tá? Eu tô juntando vogal temática e desinência pra cá, porque aqui o que me interessa é te mostrar o radical. O radical aqui que me interessa, tá vendo, ó? O radical. O lado de lá não me interessa agora, só aula que vem. É você olhar esse radical. Vocês estão vendo que o radical alterou? Então, ele é irregular, ok? E aí, ó, o verbo dizer. Dizer. O diz é o radical. Nós dizemos, manteve o radical. Mas diríamos, o radical ficou dir, com R. Espero que você diga, ficou com G, né? Então, vocês estão vendo um padrão de irregularidade, de mudança nesse radical. Não completa, mas um pouco ali as letras sendo trocadas. E para finalizar, o estar, cujo radical é este, radical regular, mas ontem eu estive. Aparece um V ali, estive, entendeu? Então aqui eu estou mostrando para vocês, comparando. No caso dos verbos falar e beber em cima, nunca vai se alterar o bebe e o fala, né? E qualquer conjugação que você vá fazer, vai ficar assim, tá? Então, isso aqui é um verbo irregular. Lembrando que na próxima aula nós vamos ver alguns verbos regulares que vocês Gran Rio e bancas similares mais cobram. Tá claro, pessoal? Vamos ver. Vamos lá. Professora, cai redação na prova da Petrobras? Meu Deus, tanta informação de uma vez. Eu coloquei, pessoal, no começo da aula, que essa matéria é uma matéria difícil, não tem como amenizar. Eu tô dando, assim, bem detalhado, tá? Bem devagar, tá? Como seria mais lento ainda, tá? Eu daria mais exemplos, entendeu? Mas ela é uma matéria em si desafiadora, tá? Eu compreendo, mas não tem como a gente desacelerar mais ainda, entende? A gente está tentando aqui de uma maneira bastante pontual. Claro, eu podia nem dar nada disso, chegar aqui, conjugar 3 verbos e ir embora. Né? Então, são estilos, como pediram, aqui a gente está dando a matéria mastigadinha, né? Certo? Você vai encontrar talvez uma aula minha mesmo aí pelo YouTube, né? Dá aula de verbos em 10 minutos, a gente dá. Dá em 15 minutos, a gente dá. Vocês estão tendo 1h30. Entendeu? Então, essa aula requer, talvez, assistir de novo, pausar, olhar, entendeu? Eu acho que vale a pena você não desistir, né? Então, assim, é você entender que se você entendeu 20% da aula, já tá ótimo, tá? Daqui a pouquinho é 25, é 30, aos poucos você vai. E nós vamos fazer exercícios também, tá bom? Isso é importante, tá? Então, é isso. A gente tenta, né, fazer... Quanto mais detalhado a gente mostra, dá a impressão que a matéria é mais difícil. Mas muito cuidado com a simplificação exagerada, às vezes, de uma aula que faz você sentir sabendo tudo, mas porque está pulando coisas importantes que aí na hora da prova vão te pedir e você não vai saber responder. Então aí não é a ideia de agradar, a ideia de dar real mesmo, eu já disse, é uma matéria difícil, né? E geralmente é a questão que as pessoas erram. Então o que acontece? Deixa eu fazer uma coisa importante aqui, eu dou aula há 30 anos para concurso público. De 10 questões de português eu acertei 7. Não tá ruim, mas às vezes não deu. Você não passou. Você precisa gabaritar o português, ou o máximo é errar uma. E qual é aquela que as pessoas mais erram? Se tiver verbo, é ela que as pessoas vão errar. Eu não quero que você, meu aluno, fique nesse limbo de acertar apenas aquilo que todo mundo acerta. Você tem que ser um diferencial. Você precisa acertar aquela questão com maior grau de dificuldade para você exatamente desempatar e subir à frente dos teus concorrentes. Então, essa é a nossa perspectiva aqui, tá? E não atropelar ou fingir que essa matéria não existe, passa para a próxima que é mais tranquila, para você se sentir bem.
tá? Então, a gente precisa aqui respirar fundo e vamos. E o que você aprender, se foi um tanto assim, já tá valendo, porque depois vai ser um tanto a mais. É igual a academia. É o seu primeiro dia de academia depois de 10 anos parado, entendeu? Vai doer tudo, você vai olhar pro lado, vai ter uma pessoa maravilhosa, vai querer dar vontade de ir embora, tá? Que aquilo não é pra você, mas bora, vamos que vamos, tá? Então, feito esse momento coach, que não é muito a minha praia, mas a gente sempre tem que fazer, né? Eu sempre faço isso na aula de verbos, viu? Vamos lá. Agora é o seguinte, pessoal. Então, só pra finalizar aqui, que agora a gente vai para um outro tópico, tá? Então, os radicais, a parte do verbo que não se altera, na maioria dos verbos realmente não se altera, mas há alguns verbos que são muito importantes e altamente cobrados nos concursos, tá? Esses 6 verbos que eu comentei, que nós vamos ver na aula que vem, tá? Que são verbos cujo radical tem alterações. Então, eu não estou colocando nenhum verbo maluco aqui, é o verbo trazer, que é do nosso cotidiano, o verbo saber, o verbo dizer e o verbo estar, que são verbos do nosso dia a dia. Esses verbos, eles possuem dificuldade natural, tanto de ortografia quanto de conjugação. E são verbos cobrados, tá? Diuturnamente nas questões de Cesgran-Rio, de Sebrasp, entre outras. Muito bem? Agora nós vamos para um assunto, tá? Que é periférico, mas recentemente, numa prova da Transpetro, caiu. A questão que eu vou trazer para cá, em relação a isso, não é essa da Transpetro, porque essa vai ficar para um outro momento, é uma mais antiga, mas é um assunto que, infelizmente, a Cesgran-Rio cobra, que outras bancas não cobram. Este radical, que você já aprendeu comigo, qual é? Ele é a parte mais forte da palavra ou a parte mais fraca? A próxima matéria vai exigir de você, de mim, de nós, que escute, como se fosse aquela aula de acentuação, qual que é a sílaba tônica do verbo, tá? Certo? Eu vou dar um bizu bem legal para vocês aqui. Não se assuste com o termo arrisotônico e risotônico. É só um termo que quer dizer algo muito simples. O que é uma palavra risotônica? A tonicidade cai no radical. Então, a tonicidade no radical, tá? Então, eles falam. Qual que é a sílaba forte, pessoal? É o Fá. É uma paroxítona, correto? Ó, eles falam, né? Então a forma risotônica. Agora, eles falarão. É uma forma em que a sílaba forte está fora do radical. Qual que é o radical do verbo falar? Espero que você já saiba que é este aqui. Fal. Por que eu espero que você saiba que é este aqui? Porque o verbo falar se divide em 3 pedaços. A vogal temática e o R de infinitivo, tá? Que a gente está vendo desde o começo aqui da aula. Então, se a tonicidade cai no radical, em falam, é risotônica. Se cai fora do radical, é arrisotônico. Eu estava falando de redação, a pergunta é, cai redação? O aluno perguntou, cai redação? Gente, não costuma cair redação, né, nos cargos, principalmente cargos de nível médio da Petrobras. Mas o fato de não costuma cair não quer dizer que eles não venham a colocar, tá? A Cesgran-Rio pós-CNU, a Cesgran-Rio foi a banca que fez o CNU, tá? Eles constituíram um grupo de professores de redação próprios, tá? Da casa. Tá? Não encarece mais ter a redação num concurso como encarecia antigamente. Tá? Então, os editais hoje, né, ou as licitações hoje para um concurso público com ou sem redação, o que antigamente mudava o valor da licitação, hoje não muda mais. E é um diferencial. Então, vários concursos que nunca tiveram redação estão tendo redação, né, e assustando muita gente. Tá? Como foi recentemente agora a prova do IGP do Rio Grande do Sul, que nunca tinha tido redação e acabou tendo para todos os cargos. Então, eu sempre gosto de, às vezes, colocar a redação na conversa, porque nós estamos falando de língua, a gente não sabe, a gente está no pré-edital ainda, a gente não tem ideia, né? E quem sabe você aí vai ter um concurso à frente, ou um outro qualquer que tenha redação. Então, eu acabo comentando sobre um pouco redação, tá? Mas mais do que isso, é sobre também o nosso cotidiano. Vocês já viram pessoas errando a escrita dessa palavra? Eu vou escrever aqui corretamente. Estão. Outro dia eu peguei uma redação de um concurso, uma redação de alguém para concurso público, tá? Certo?
que em tese tinha nível superior, e a pessoa escreveu assim, ó. Escreveu desse jeito. Eu pensei comigo, meu Deus do céu. Essa palavra não existe. E por que que ela errou? Tá? Por que que ela errou? Porque quando a forma é risotônica, termina em M. Quando a forma é arrisotônica, termina em ão. Então, qual que é a diferença, tá? De, por exemplo, falam e falarão e falavam. Ah, a professora aprende assim, é com M quando é presente e passado, e é ão com tio quando é futuro. Ah, legal. Mas no presente tem as duas. Eu tenho estão, por exemplo, e falam. Quando é que você sabe se falam é com M, estão é com tio? Ora, estão é uma palavra oxítona, quando é oxítona é com tio. Quando é paroxítona é com M. Então eu estou falando de ortografia aqui, gente. Tá? Não é só de conjugação de verbo, é ortografia também. Essas são as formas risotônicas, tá? Vamos lá. Continuando aqui, tá? Eu coloquei algumas situações aqui, ó. O verbo estudar. Eu estudo. Olha onde cai a tonicidade, dentro do radical. Eu consigo, tá? Eu estudei, eu estudarei, eu estudei. Eles venderão. Falemos, falei. Conseguiríamos, ganhará. Falais, falamos. Eu peguei aleatório, viu? Deu mais a risotônico, tá vendo? Eu coloquei o que é esse VT, prof? Esse VT é a vogal temática, é a fronteira entre o radical de um lado, desinência do outro. Se a tonicidade tá pro radical, risotônica. Se tá pra cá, a risotônica. Se é a risotônica, termina, tá, em ão. Se é risotônica, termina em an, tá? Certo? E essa informação, como eu falei, tem muito a ver com César Rio, tá? Muito a ver com César Rio. Se fosse outra banca, eu nem estaria falando. Há bancas que eu pulo. Esse assunto, viu, alunos que perguntaram sobre se eu podia pular. Esse é um assunto que eu pulo. Eu pulo quando é uma FGV, eu pulo com a Fundação Carlos Chagas, tá? Mesmo a FEPES aqui de Santa Catarina eu também pulo. Mas a César Rio gosta de cobrar, a Consulplan ama e a OCP também. Então, a gente está focando o César Rio, então eu estou colocando essa informação aqui. E, olha só, nós já vamos fazer uma questão da César Rio. Essa questão das formas risotônicas e arrisotônicas, além da questão do estão, falam, que é a ortografia do M, do ão no final de palavra, também ajuda a gente a entender como é que a gente conjuga um verbo terminado em EAR e um verbo terminado em IAR. Tá? Verbos em EAR, pessoal. Presentear, frear, cear, comer de noite, né? Certo? E aqui eu tenho o verbo passear. Aqui eu tirei da minha apostila, do meu material. O pessoal tá perguntando se eu tenho canal. Ai, gente, eu sou muito aleatória. Eu tenho vários vídeos no YouTube dos mais variados lugares onde eu dou aula para concurso. Eu não tenho muito essa capacidade de ser blogueirinha e tal, mas assim, tem muita coisa minha por aí, tá? Qualquer coisa, peguem também meus contatos no Instagram, nas redes sociais, que a gente tá junto. Bom, vamos lá. Verbos em EAR, verbos em IAR. Eu já vou falar dos verbos em EAR, mas vamos pegar aqui uns verbos em IAR também, né? Como criar, tá? Como vadiar, né? Tem vadear e vadiar, né? É como guiar, maquiar, né? Mas vamos primeiro fazer uns EAR. Verbo passear. Como é que a gente conjuga? Eu passeio, tu passeias, ele passeia. Professora, apareceu um I ali, que não tem o verbo passear não tem I nenhum, é passear, não tem I nenhum. Por que apareceu aquele bendito daquele I ali? E ele foi embora agora, ó. Eu passeio, tem I. Tu passeias, ele passeia. Passeia. Agora, nós passeamos, vós passeais. Tá vendo? Por que tem I numas formas, noutras não? Prof, querida do coração. É isso que o César Rio gosta de cobrar, meu Deus, né? Bom, olha como vai te ajudar isso. Se a forma for risotônica, como as três primeiras aqui, risotônicas,
vai aparecer o izinho, que é uma semivogal bem curtinha. Se a forma ou se a tonicidade cair fora do radical, se for arrisotônica, não vai ter o i. Tá? Certo? Então, vai ter uma questão pra gente... É o verbo bloquear, tô lembrando. É o verbo bloquear na questão que nós vamos ver daqui a pouquinho. O verbo bloquear vai aparecer na questão daqui a pouco. Guarda essa informação que a gente vai fazer direto na... Mas e os verbos em iar? Os verbos em iar são mais divertidos. Vocês sabem quem é o Mário? Ai, meu Deus, minha quinta série. O Mário. Quem é o Mário? O Mário é um acrônimo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Para os verbos em iar, tá? Há um grupo, o grupo do Mário, que faz diferente. Mediar, ansiar, remediar, incendiar, que acho que e odiar, esses dois últimos a gente faz certo por osmose, né? O que esses verbos têm de diferente? Eles vão ter, tá? O i, vai ficar em eio. Eu medeio, eu anseio, não é ansio, é eu anseio. Eu remedeio, incendeio e odeio. Só esses verbos têm este eio. Os demais verbos vai ficar em io. Tá? Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Opa, não, aqui já tem a questão. Exemplo, maquiar. Ó, mulherada comigo. Eu me maquio ou me maqueio? Ó lá, hein? Isso é importante. Tá no grupo do Mário? Não, então é io. Eu me maquio. Eu me maquio. Eu crio. Eu guio. Tá? Certo? Agora, eu medeio, incendeio, odeio. Certo? Então, esses verbos, infelizmente, a Cesglan Hill gosta de cobrar esse assunto. Os verbos em Mário, como está misturado com a conjugação da aula que vem, vai estar lá na aula que vem uma questão bem pesada, aliás, lá na aula que vem, para técnico Petrobras recente. Vamos fazer uma então com EAR, que é lá de 2009, vocês eram nascidos ou eram gametas ainda? Tá? Tadinho do gringo que tenta aprender português. É, meu querido. O meu terceiro marido, ele era americano. É americano. Né? Não, calma. É brincadeira, eu falo assim, brincadeira e tal, mas ele realmente era estrangeiro. Mas sabe aquilo que eu falei no começo, né? As línguas, elas têm dificuldades. Os phrasal verbs do inglês também não são fáceis, não. E as preposições em inglês? Eu sempre defendo a nossa querida língua portuguesa porque ela tem suas dificuldades, mas também nem todas as dificuldades são do português. Às vezes são de aprender uma língua mesmo, entendeu? Fazer o quê? Né? Vamos lá, meu povo, vamos lá. Verbo bloquear. Vocês eram gametas, nascidos, eram pequenininhos? O que vocês estavam fazendo em 2009? Bom, Cesglan Hill, Casa da Moeda, analista. Vamos lá? Muitas vezes, tarará, experiências inovadoras. Primeiro, há duas questões envolvidas aqui. É singular ou plural? E aí é uma questão de concordância da análise sintática, que a gente nem deu essa matéria, mas dá para dar uma desempatada por aí, né? E vocês estão vendo que eu já coloquei em cor, que algumas formas têm o i, outras não têm o i, tá? Ok? Então, eu não estou ainda vendo o verbo deter. Deixa o verbo deter, que isso aqui é da aula que vem, tá? Essa parte aqui, nós vamos ver na aula que vem. Vamos imaginar que só tivesse a primeira coluna do verbo bloquear, por exemplo. Vamos pegar, esquece o plural e o singular, vamos pensar só naquilo que a gente acabou de ver. Eu bloqueio, se realmente a tonicidade cai aqui, ó, tá? Porque, ó, o verbo bloquear é o seguinte, ó, Eu tô engraçadinha hoje, né, pessoal? É porque é começo de ano, viu? Então eu tô fazendo umas piadinhas, até porque como a matéria é meio difícil, eu sei, pra dar uma distensão, né, certo? Então, bloquear, é o radical. Aí nós temos aqui a vogal temática e o resto, que é desinência. Não é isso? Sempre nessa ordem? Então, se a tonicidade, a força da palavra tá aqui, vai aparecer um i. Então, eu bloqueio. Tu bloqueias. Então, bloqueiam tem o i. Tá? Esse tá ok. Aqui, tanto na A quanto na B. Tá? Bloqueia-se, tá faltando o i já aqui. Bloqueiam-se, tá vendo? Então já tá faltando esse i. Então já estamos entre A e B. Agora, é singular ou é plural? Isso é outra matéria, mas vamos fazer o seguinte.
Vocês perceberam que a força tá no E. Se a força tá no E, tem que ter o I, porque é risotônico. Forma risotônica, vai aparecer o Izinho, né? Então, eu freio o carro. Eu freio. Freio o carro. Agora, nós frearemos. Quando não cai mais, tá? No radical, não tem mais I, tá? Nós frearemos, eu freio. Agora, se é plural ou é singular, eu vou te adiantar a matéria. Experiências inovadoras são bloqueadas. Isso é uma voz passiva, cujo sujeito é experiências inovadoras. Portanto, tem que estar no plural. Bloqueiam-se. Este C é partícula passivadora. Olha só. A matéria só tende a piorar, pessoal. Às vezes eu amenizo, às vezes eu já ponho fogo no parquinho, né? Então, é porque a gente já está lidando com análise sintática aqui, né? Então, para você desempatar entre A e B, tá? Você tem que ver se tem singular e plural. Um verbo vai para plural para concordar com o sujeito, tá? O verbo só tem olhos para o sujeito. O verbo sempre concorda com o sujeito, tá? E o sujeito é a expressão experiências inovadoras, porque está na voz passiva, ele que sofre a ação de ser bloqueado, né? Aí a gente tem o verbo deter. O verbo deter é um dos clássicos verbos, ele é derivado do verbo ter. Tá? O verbo ter é um dos verbos regulares mais cobrados na língua portuguesa. E vem lá da locução que nós vimos, né? O verbo ter e o verbo haver são verbos que você tem de saber conjugar. E como é que eu conjugo, né? Eles tiveram, né? Eles tiveram, então eles detiveram. Então, vendo que aqui a forma é igual, né? Aliás, tá certo aqui na A e na A. O que vai desempatar A e B é o bloqueia-se ou bloqueiam-se, não é isso? Né? Porque o detiveram tá igual para os dois, né? Então aí não faz muita diferença não, né? Então, é a Cisgran-Rio sendo Cisgran-Rio, entendeu, pessoal? Há bancas que não ligam para essa historinha da risotônico e eu realmente pularia, porque aqui a gente só dá aquilo que vai cair para vocês. A ideia aqui não é fazer vocês fazerem um curso de língua portuguesa para passar, sei lá, numa faculdade e tal. Não, é para você gabaritar a prova do Cisgran-Rio. Essa questão, tá? É uma questão que muita gente daria uma chutada, sabe? Você pode ter aquela sorte do chute, né? Eu não sou uma que eu sempre quando chuto eu erro, entendeu? Então eu preciso ter a teoria ali bonitinha para organizar. Fechou então? Vamos lá. Segunda, eu não falei, tem mais aqui. Essa da Eletrobras. Essa aqui é de 2022 ou 23. Foi o último concurso da Eletrobras, antes de ser vendida, acho que uma coisa assim. Vamos lá. Olha só, é o EAR, gente. O que nós tivemos? O bloquear. Eu falei do passear, vimos o bloquear, e agora é qual? É o recear, tá? Bom, em qual das opções o verbo recear, relacionado ao substantivo receio, tá? Está corretamente grafado? Então, só para lembrar, qual é o radical? Rece. Qual que é a vogal temática? A. E o resto são as desinências. Lembra? Tudo do comecinho da nossa aula. Eu sempre, até hoje, gente, eu tô com 61 anos. Até hoje, quando eu penso em verbo, primeiro eu penso, peraí, como é que ele tá lá no dicionário mesmo? Ele é um verbo em ar. Ele é um verbo em er. Ele é um verbo em ir. Então, a gente precisa sair do básico e ir elaborando o raciocínio. Então, o radical é rece. Então, se eu falo o receio, por que tem o i nesse substantivo? Por causa que a força está neste e aqui, ó. Se a força está neste e, é porque é o quê? Risotônico. Então tem o i. Só que aqui, ó, receei. Deixa eu já adiantar aqui para você. Em receei, a força não está no radical, está fora do radical. Por isso é que não tem o i aqui interno. Receava. A força tônica está no A. Receamos. Em vermelho está a tonicidade, fora do radical. Receem. Eu coloquei exatamente aqui. A única que é risotônica é a D de dado. E recear. Se nós recearmos. Tá? Então, rece é o radical. Este E aqui que tem que ter a força. O outro E não.
Então, qual é a única alternativa correta? É a alternativa A, tá? A B não tem este I, a C não tem este I, já na D tinha que ter o I, não tem, e na E não pode ter o I. Não sou eu que fiz a questão, é a banca. Agora, imagina como é que eu vou chegar e responder essa questão sem chutar e sem ficar no meu ouvido que soa melhor, que pelo amor de Deus, num concurso com tanta gente focando em concurso público, isso é ouro, você responder essa questão com tranquilidade do conhecimento da teoria, tá? Certo? É isso aí, fechou? Então, bom, vamos lá. Aí nós temos, essa questão não é básica não, viu pessoal? Administradora, no nível superior, tá? Apesar de ser o básico, mas é um básico com questões muito bem montadas, então vocês também estão tendo um grauzinho aqui nessa questão. Bom, agora a gente vai voltar, agora eu sabia que esse momento o pessoal ia ficar meio, não aguento mais, tá tão cansativa essa aula. Então, essa aqui é uma tirinha que eu tirei a questão porque não era do Ceslan Hill, tá? É da banca AOCP para a prova de polícia, investigador de polícia de Pernambuco, da Polícia Civil de Pernambuco de 2024, tá? E perguntava sobre o verbo colorir. Agora nós estamos indo para os verbos defeituosos, tá? A gente vai terminar a nossa aula exatamente com um assunto bem mais light se comparado a esse que a gente acabou de ver, tá? O verbo colorir, tá? Ele não tem como você conjugar assim, eu coloro. Como é que você conjuga o verbo, por exemplo, chover? Conjuga para mim. Eu chovo, tu choves. Como é que você conjuga o verbo falir? Falir afirma. Eu falo. Há verbos que você não tem a conjugação completa, que eles são defeituosos, são chamados de verbos defectivos. Tá? Então tinha esse quadrinho aqui, falando da brincadeira, do eu coloro e não, você tem que falar eu pinto, tá? Que é o sinônimo. E aí nós vamos então para o que são verbos defectivos, não apresenta a conjugação inteira. Deste grupo, o mais importante é o primeiro que vai aparecer aqui. Esse é o grupo que você vai... Acabei colocando outros dois grupos. Só os verbos que estão em vermelho te interessam fortemente, tá? O verbo haver, tá? No sentido de existir ou no sentido de tempo decorrido, ele não tem sujeito. Então, você não consegue conjugar inteiro, tá? Assim também... como os verbos fenômenos da natureza, amanhecer, alvorocer. Eu falei, na verdade, os verbos em vermelho, mas são os verbos em azul. Aqui em vermelho é o nível ninja, de importância, mas em azul também. Então, como é que eu conjugo o verbo chover? É só na terceira pessoa. Chove, choverá. Mas não dá para você conjugar o verbo inteiro, entendeu? Uma conjugação toda, não tem como, tá? Então, são verbos que vêm com defeito de fábrica. Enquanto que o verbo falar eu tenho eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Dá para conjugar o eu, tu, ele, nós, vós, eles inteiro. Há verbos que não tem, tá? Certo? Então, o verbo haver no sentido de existir ou no sentido de tempo decorrido. Vocês vão ver isso na aula de análise sintática como verbos impessoais, oração sem sujeito, tá? Eles ficam sempre na terceira pessoa do singular, por isso são chamados de defectivos impessoais. Há também os defectivos que têm um sujeito, tá? Por exemplo, zumbir, latir, zurrar. Vamos pegar o latir? O cachorro late. Mas eu não posso falar que eu lato. Eu lato. Eu mujo. Verbo mugir. Eu mujo. Só se eu tiver numa peça e eu... fantasiada de vaca, e falar, eu mujo muito. Gente, vamos combinar, isso aí só se eu ir para um universo das fábulas e tal. Não, ou seja, não dá se for uma linguagem conotativa, figurada, literária, mas se não, não dá. Então, os verbos que indicam sons de animal, tá? Isso cai pouco. Agora, o verbo doer, não existe eu dou. Eu dou é de doar. Eu vou te doar um livro. Agora, o verbo doer. Eu posso falar assim, eu estou me doendo. Aí você tem uns... isso está doendo em mim. Agora, eu dou, tu dóis? Como assim? Tá? Eu posso dizer,
a ferida dói, o pé dói. A terceira pessoa, o pé dói. Sabe? O verbo dói no meu coração. Mas você não pode falar que eu dou, né? Ok? Mas cai pouco aqui. O outro grupo importante, ó, o colorir. O grupo do verbo abolir, colorir. Desculpa, o banir não. Abolir e colorir, os concursos amam esses dois verbos. Não existe eu abolo. É assim, tu aboles, ele abole. Não tem a primeira pessoa do singular, não tem eu abolo, tá? A mesma coisa com os verbos falir e reaver, tá? Certo? Também são verbos que não têm a conjugação completa. O reaver vai aparecer na aula que vem. Então, deixa que depois a gente vai ter uma questão que vai aparecer o verbo reaver e eu vou explicar melhor o verbo reaver, que já tá no computador final da aula, né? Só conjuga quando tem o verbo haver. Por curiosidade, olha só, eu peguei do conjugador da internet, o conjugame.com, que é um bom conjugador. Olha lá, o verbo doer. Gerúndio, doendo. Participio passado, doído. Infinitivo, doer. Quando você entra no site sites bons de dicionários como o Pribeirão, o Michaelis, né? Você vai encontrar exatamente assim. O verbo é um verbo regular, o verbo doer é um verbo regular, ele é transitivo indireto, separação silábica. Olha que legal, tem tudo ali, gente, é só procurar. Só dar um chat GPT que você vai encontrar isso tudo também. Olha lá, gerúndio, participio infinitivo. E como é que conjuga? Olha a conjugação. Só tem ele dói, tipo ele, o pé dói, os pés doem. Não tem assim, eu, tu, né? Então só tem a terceira pessoa. Então aqui, ó, eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Tá vendo? Tá? E tem uma questão da Ceslan Rio para aula que vem, que vai aparecer exatamente esse verbo doer. Não sei se eu vou deixar uma série de questões no final, né, como bônus. Não sei se eu vou conseguir fazer todas, mas essa questão estará lá com comentário, tá bom? Então, só para vocês visualizarem o que é um verbo defectivo, ele aparece assim, todo vazio, tá? Certo? Valer também. O valer é eu valho. Tem sim, tem. Eu valho. É como eu caibo naquela calça. Eu valho muito, tá? Certo? O verbo valer. Aquele momento em que você percebe que você não foi alfabetizada. Manuel. Ficou num passado remoto, lá no fundo, né? Sei lá, professora, foi naquele dia que você faltou para uma tua aula para ver aquela namorada, né? Tá, você viveu. Né? Então tá bom. Vamos que vamos. Agora, pessoal, os verbos pronominais eu vou pular, tá? Eu já imaginava que eu ia parar mais ou menos aqui. Por que eu vou pular? Nós vamos falar muito disso quando eu for dar a partícula C. Esses verbos, eles vêm com uma partícula C, ó. Vocês estão vendo? Arrepender-se, abster-se, referir-se, queixar-se, o suicidar-se. Muita gente me pergunta se suicidar é pleonasmo, falar ele se suicidou. Vamos falar disso. Mas eu vou aproveitar e vou falar isso no escopo da aula de verbo, de voz passiva, tá bom? Certo? Mas tá aqui bonitinho, a gente vai voltar com esse slide. Eu queria terminar, porque eu não posso deixar vocês sem um gostinho de dizer qual que é o correto. Eu tinha chego ou tinha chegado? Eu tinha trago ou tinha trazido? Mas eu prometo que daqui a 2 semanas, se vocês têm um compromisso comigo, tá? Eu vou começar de onde eu tô parando aqui com vocês, até revisando esse ponto final. Lembra que eu comecei essa aula dizendo que o particípio é dos verbos não conjugados, das formas nominais, a mais importante. Lembra disso? Acontece que há alguns verbos que têm mais de um particípio correto. O particípio regular, tá? É o particípio adquirido, então amado. Mas qual é o particípio do verbo escrever? Não vai falar escrevido que eu vou entrar nessa tela e te agarrar, entendeu? Não existe escrevido, tá? É escrito. Eu tinha escrito. Então, peraí, professora, então não é só DO? Eu disse para vocês antes que o particípio existe o DO, mas existem outras formas irregulares, que pode ser em O ou TO. Como feito, não existe fazido. Feito, não tem dizido. É dito. Dito, feito, escrito. Entendeu? Então, há verbos que só têm a forma irregular e há verbos que só têm a forma regular. Acontece que tem um grupo de verbos que tem as duas formas corretas. Verbo eleger. Eu havia elegido o vigarista foi eleito por mim.
tá? Vocês estão vendo elegido, eleito? As duas formas são corretas. Eu havia limpado a sala foi limpa por mim. Eu havia imprimido o material foi impresso por mim. Chamamos de formas abundantes aquelas formas que têm mais de uma forma correta. No caso, particípio abundante é quando tem mais de um particípio correto, tá? E aqui vocês estão vendo o verbo eleger. Mas você não vai usar de qualquer maneira. Existe um protocolo. Você vai usar o elegido com os verbos ter e haver e o eleito, que é a forma irregular, com os verbos ser e estar. Então, eu havia elegido deputado, por outro lado, o deputado foi eleito por mim. Eu havia limpado, eu tinha limpado a sala foi limpa por mim. Tá? Então, nós temos esses verbos com dois particípios corretos, tá? Imprimido existe, sem dúvida. E você não pode falar eu tinha impresso, tá horrível. E quer saber mais? Este ano que passou, eu estava assistindo Sport TV e aí aquele Rizek corrigiu, né? Foi elegante até. Um repórter falou, havia ganho. E aí o Rizek falou, não seria havia ganhado? E aí corrigiu. E aí o outro que estava ali falou assim, estou vendo aqui no celular que é o correto, é havia ganhado. Que antes de ter e haver, você usa o ado e ido. Ainda deu uma aula ali no... Eu fiquei assim, ó... Né? Então veja, gente, isso é importante, tá? Imprimido existe muito. Eu havia imprimido o livro. Eu havia ganhado o prêmio foi ganho por mim, o livro foi impresso por mim. Você vai usar o impresso, tá aqui até, vamos lá? Cadê aqui, imprimir. As duas formas são corretas. Você vai usar o regular com o verbo ter e com o verbo haver antes. E vai usar o irregular com o verbo ser e o verbo estar antes. Então, o que está começando com aceitar? Eu havia aceitado o convite foi aceito por mim. Eu havia acendido a vela foi acesa por mim. Eu tinha anexado o documento foi anexo por mim. Vai mais lá para baixo, tá? Eu havia inserido o comentário foi incerto por mim. Aqui é pesado esse, hein? Bom, alguns se destacam para os concursos públicos, como, por exemplo, o aceitar, o acender, o imprimir, o ganhar e o pagar. Vamos virar aqui a página? Em particular, muito importante, gente, o pagar, cuidado. Eu havia pagado a conta. A conta foi paga por mim. Eu havia limpado a sala foi limpa por mim. Tá? Ok? Muito bem. Estes verbos dizer, ver, abrir, vir, escrever, pôr, fazer, só tem a forma irregular, que é o dito, o posto, o visto, o escrito. Só tem as formas irregulares, tá? Certo? E muito cuidado, porque o verbo trazer, pessoa querida, amada do meu coração, só tem trazido. Não existe trago. Trago é... Eu havia trazido a apostila e eu havia chegado cedo, tá? Não existe chego e nem trago do particípio, tá? Ok? Então eu quero terminar, tá? Com uma questão da Cesar Rio, transpreto, técnico, prova de técnico, comigo. O seguinte par de particípios destacados está empregado de acordo com a norma padrão. Eu já havia pagado a conta. Certo? O livro tinha sido pago, o que vale é o verbo ser. Certo. Com o verbo haver e ter, pagado. Com o verbo ser, pago. Então, esta vai ser o gabarito. Qual é o erro da B? Eles todos tinham chegado, ok? Mas ainda não tinham chego, horrível. Os funcionários tinham trazido, lindo. O bandido foi trago, pelo amor de Deus, horroroso. Todos tinham ficado. A família tinha fico. Muito feio.
Um grupo de amigos havia comprado. As crianças já tinham compro, eita. Tá? Certo? Então, alternativa, daqui ó, tudo riscadinho em cima. Ficou a alternativa, opa, volta aqui. Alternativa A. Ok, pessoal? Bom, eu pulei os verbos pronominais, tá? Nós vamos começar a aula retomando um pouco esses abundantes, dada a importância, fazendo mais uma questão para reforçar. Falando dos pronominais e bora para conjugação na próxima aula. Ok, pessoal? Eu sei, a aula foi muito intensa, tá? Professora, trago não vem de tragar? Bom, sim, eu trago o cigarro, tá? Mas pode ser eu trago a bolsa. É como se fosse manga. Lembra as homônimas? Manga fruta, manga para do vestuário. A palavra trago pode ser tanto para o verbo tragar, como para o verbo trazer no presente do indicativo. Mas nunca para o particípio do verbo trazer, que é trazido, tá? Que mais? Bom, nada então de falar tinha trago, tinha chego, pelo amor de Deus. E é comum dizer, tranquilo dizer, eu tinha ganhado, eu tinha pagado e eu tinha imprimido. Tá, pessoal? Ok? Eu havia dito no começo que essa é uma aula só para os fortes. A primeira aula do ano, sendo verbos, é realmente um catatal, assim. Eu já tinha previsto, quem está acompanhando comigo a live desde o comecinho, viu que eu dei todo ali né? Calma, pessoal, vão devagar, é normal, a aula é cansativa, é verbo, né? Mas é isso aí. Tá? É isso aí, e em função do Cesar Hill, nós temos que dar alguns conceitos e conteúdos que são realmente espinhosos, né? Ainda mais assim, tá? A cabeça tá chegando também, né? Tem isso também de você estar no modo estudante, né? A gente também está começando a ter isso, compreendo, tá? Certo, pessoal? Qualquer dúvida, estou aqui. Se vocês quiserem qualquer tipo de orientação, podem entrar em contato aqui com o pessoal do Zero, que é parceiros aqui, né? Somos parceiros aqui. E é isso aí. Queridos, um beijo para vocês. Tentei fazer algumas piadinhas para tentar deixar a coisa um pouco mais leve, mas a ideia é exatamente essa, é vocês estudarem forte, tá? Mas sabendo, com a consistência, né, daquilo que vai ser cobrado, né? Sem pular nada, mas também sem dar nada a mais do que aquilo que tem que ser dado, tá bom? É isso aí. Um abraço e bom descanso. Bom começo de ano para você e para as suas famílias.